Que derrota estúpida, meus amigos. Que derrota estúpida. Meu Deus do céu. Um jogo que o Santos tinha a chance de somar 3 pontos, né, de continuar na briga pela Libertadores, mas que uma coleção de erros que se repetem e já faz tempo, né, fizeram com que o Santos desse de presente, de mão beijada, a derrota para um adversário que veio a Vila Belmiro fragilizado. E a gente fica aqui, a cada vez que uma derrota dessas acontece, tentando procurar explicações, arrumar culpados. Tem muitos. Num sábado terrível para o torcedor do Santos, para mim também. Hoje não foi um dia legal não, uma série de coisas. E que infelizmente, tem momentos da nossa vida que a gente tem que ser um pouco mais empenhado, né? Ter um pouco mais de brilho. E o Pelé vai fazer aniversário neste domingo, está fazendo aniversário neste domingo, e ganhou de presente uma derrota do Santos logo para o Corinthians. Como não divulgam bastidores das derrotas, eu queria saber se alguém lembrou de falar sobre isso antes da partida na Vila Belmiro. Falar aqui, a partir de agora, neste pós-jogo, sobre o que foi a derrota. Mais uma dolorida derrota, né, do Santos nesta temporada e nos últimos anos. Eu vou pedir licença aqui aos meus apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também a Exatec Informática e o Cicobi Unimais Metropolitana para falar deste jogo, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o like, que também é importante, se quiser torne-se membro. O Santos foi para o jogo com o Madison na lateral direita, com o Alex na zaga e com o meio para frente que deu certo nos últimos jogos, com o Camacho, com o Ed Carlos, com o Ângelo, com o Marcos Leonardo e com o Lucas Braga. O Corinthians começou um pouco melhor na partida, né, se impondo taticamente, mas logo o Santos se achou e imprimiu uma velocidade ao jogo que fez com que o Santos criasse mais, nada muito assim impressionante, né? A melhor jogada foi aquela arrancada do Ângelo, que ele tabela com o Marcos Leonardo e depois na sobra o Lucas Braga chuta, o jogador do Corinthians tira de cima da linha, né? O Santos teve um domínio territorial que aumentou quando o Yuri Alberto foi bem expulso pela arbitragem. Talvez ele tivesse que ter sido expulso logo no primeiro lance, na tesoura que ele deu no Rodrigo Fernandes, depois deixou a mão no rosto do Luiz Felipe, foi expulso. Aí o Santos teve uma vantagem importante, uma vantagem grande, né? O técnico do Corinthians no intervalo trocou 4 para fortalecer a marcação e dar mais fôlego para defender, e o Santos, a bola batia na defesa do Corinthians, voltava e o Santos dominando o jogo, com o Ed Carlos muito bem, distribuindo o jogo, né? Ele indo mais para o lado direito, vindo buscar um pouco mais perto dos volantes, organizando o time, não se limitando a dar passes laterais, tentando encontrar os companheiros na frente. O Ângelo muito bem na partida. E aí o Orlando teve uma ideia no intervalo, que foi tirar o Rodrigo Fernandes para colocar o Lucas Barbosa. Apesar de eu ter revisto o lance e depois ter achado que a expulsão do Lucas Barbosa foi injusta, eu quero entender o porquê o Lucas Barbosa hoje é 12º titular desse time. Tipo, sai o Ângelo entre o Lucas Barbosa, sai o Marcos Leonardo entre o Lucas Barbosa, sai o Camacho entre o Lucas Barbosa, sai o Bauerman entre o Lucas Barbosa, sai o João Paulo entre o Lucas Barbosa. O rapaz não tem culpa. Ele não tem culpa. Porque se o Juan estava no banco, por que não colocar o Juan, que é um jogador que tem um toque de bola, que tem um trabalho um pouco mais refinado com a bola no pé, né? Em comparação ao Lucas Barbosa, que é muito voluntarioso, que se destacou na Copinha por chutar bem de fora da área, o que ele não faz no time principal. Raramente ele acerta um chute. Ele fez aquele gol lá na Copa Sul-Americana e tal, mas sabe aquele negócio de cortar para dentro e chutar? Ele não faz isso, né? Então, onde é que está escrito que o Lucas Barbosa tem que entrar todo santo jogo, né? Tirar o Rodrigo Fernandes, como foi explicado pelo Orlando, já que ele não ia ter função, e o Camacho, na ideia
do treinador do Santos, ele tem um passe um pouco melhor. Mas por que então não pôr o Juan? Por que não pôr o Bruno? Né? Não é possível. Eu estou tentando entender até agora qual era a função do Lucas Barbosa em campo. Ele era ponta, ele era meia, ele era volante. O pouco tempo que ele ficou em campo, ele conseguiu tomar um cartão amarelo, porque ele vai correr para marcar e se afoba, né? E toma um cartão amarelo com pouquíssimos minutos em campo. Aí no segundo lance, e aí me desculpe, é um erro crasso do VAR, não analisar lance de segundo amarelo que vira vermelho é de uma burrice enorme. Porque se o segundo amarelo é injusto, o VAR tem que avisar o árbitro. Aí o Lucas Barbosa vai ansioso para cima do Cássio, pisa no chão, não pisa no Cássio, dá uma trombada no Cássio e é expulso. Foi injusta a expulsão. Mas ele tem que parar de chegar em todo lance como se ele tivesse indo tirar o pai da forca. Ele exagerou na intensidade, exagerou, mas a arbitragem foi bem sacana, porque ficou procurando pelo em ovo para compensar a expulsão do Yuri Alberto. E o cara achou. Ele se valeu da regra, que segundo amarelo o VAR não olha, ele só olha se for expulsão direta, e ficou por isso mesmo. E aí, enquanto o Santos teve essa vantagem de um homem a mais, com o Barbosa antes e o Rodrigo Fernandes antes, o Santos amassou o Corinthians. Com paciência, trocando passes, ia encontrar a jogada. Sem dúvida alguma, em algum momento ia encontrar a jogada, ia fazer o gol e ia ganhar o jogo. Mas aí ao momento em que o Lucas Barbosa é expulso, injustamente, é verdade, apesar da ansiedade dele, o Corinthians cresce. E o Santos se desorienta. Aí o treinador do Santos, eu esperei a coletiva para gravar, ele falou que o Madison e o Luiz Felipe pediram para sair. Palavras do treinador do Santos está na coletiva na Santos TV. Pediram para sair. Muito bem. No caso do Derek não tinha muito o que fazer, não tinha outro jogador no banco, né? Você tinha dois fora, o Boerman machucado e o Maicon, o Boerman suspenso e o Maicon terminando a recuperação de lesão. Agora, o Natan, a explicação é o Natan não foi bem no outro jogo. E aí eu resolvi botar o Auro, o Orlando falou, né, no banco. E qual foi o jogo que o Auro foi bem? O Auro vai ficar para o ano que vem? Foi perguntado a ele, inclusive, se ele já trabalha para o planejamento de 2023, se ajuda. Ele falou, não, para indicar ninguém não, mas sobre o dia a dia sim. Então, por que a gente está gastando cartucho com um lateral que não vai ficar o ano que vem? O Madison ainda vai lá. Não vai ficar, mas pelo menos quando ele entra, ele colabora, né? Outro dia deu um passe, outro dia fez um gol e tal. O Auro não fez nada. Então, desculpa, Orlando, eu já estou vendo hoje muita gente chamando de estagiário, que não tem condição, não sei o quê. Eu vou falar para você o que eu falo para vários outros treinadores. Se ajude. Se ajude. Olhe para o futuro e veja que Auro não faz o menor sentido. É você arrumar sarna para se coçar. A torcida tem bronca do Auro. Aí você pega e tira o Natan, que foi contratado. Se é o Natan que entra em campo e não faz nada, a pessoa fala assim, não, mas pelo menos ele tem coerência, né? É o Auro e o Madison que tá. É o Natan e o Madison que estão aí. Aí você pega e tira o Auro do limbo. Só faltava você ter escalado o Thailson, ter posto ele no banco e ter colocado para jogar. Então esse bom senso, essa leitura do entorno, às vezes fazem diferença na aceitação do trabalho do treinador. Você pode até perder o jogo, mas você não fez nada que a torcida considere pardalice, pardalzice, algo bizarro, algo fora de propósito. A entrada do Auro, na visão de todos, é algo fora de propósito, porque o Auro jamais justificou estar em campo pelo Santos. Ele não fez uma jogada boa nas oportunidades que teve. Nunca foi no fundo, nunca deu uma assistência, nunca deu um chute no gol. Nunca fez nada. Aí vai lá e se procura esse pelo em ovo. Enfim, aí entrou esses jogadores que eu citei, e aí a pá de cal, desculpa, Orlando, eu sei que o Ed Carlos talvez não tenha condição de jogar os 90 minutos, que o Ângelo
talvez não tivesse já no melhor da forma, mas, na boa, você não pode tirar os dois moleques que estão jogando o que eles estavam jogando. Na pior das hipóteses, você queria pôr o Miguelito, tirava o Marcos Leonardo. Você sabe bem como treinador que você não precisa ter centroavante para ganhar o jogo. O Corinthians ganhou o jogo sem centroavante. Você não precisa de centroavante. Você podia ter posto o Miguel lá na ponta e ter falado, Ângelo, você não vai voltar mais para marcar. Corre, fica aí pelo meio, flutuando e tal. A bola cai no seu pé, você vai e dribla. Ele tirou o Ed Carlos, que estava organizando o time. Botou o Sandri. Entendo a preocupação com a intensidade que o jogo estava ganhando. Mas é aquilo, né? O Ângelo podia ter ficado. Então, assim, eu vou na contramão de muitos. Eu não trabalho aqui com viés de confirmação. Não pauto a minha opinião pelo que os outros pensam. Eu acho que o Orlando é um bom treinador. Em comparação ao Lisca, por exemplo, o trabalho dele é muito melhor. O Santos perdeu jogos bobos no campeonato em que ele teve iniciativa, em que ele mostrou organização, né? Contra Palmeiras, contra Internacional. O jogo que foi muito mal foi contra o Atlético Mineiro, eu acho, né? Ah, mas o time perdeu muitos gols, mas eu achei que o time foi muito mal. E neste clássico contra o Corinthians, o time viveu extremos dentro de campo. Teve momentos em que, mesmo no começo da partida, quando estavam 11 contra 11, o Santos foi melhor. Quando ficaram 11 contra 10, foi melhor ainda. Aí quando ficou 10 contra 10, o time começou a piorar, a tal ponto de acontecer o que geralmente acontece nesse tipo de jogo. Num contra-ataque, pega um cara como o Roger Guedes, que é rápido, para cima do Auro, que deixou uma avenida nas costas, do Derek, que é lento, grandão, e o que ninguém imaginava é que o João Paulo fosse tomar no meio das canetas o gol que ele tomou, né? Porque vamos combinar, João Paulo defendo todas as vezes, é um grande goleiro, mas quando o goleiro, gol no meio das pernas, desculpa, é injustificável. É o grande culpado pela derrota o João Paulo? Não, não é. Talvez na escala dos culpados ele seja o menos culpado, que aquela bola não era para ter chegado na cara dele daquele jeito, né? O time tinha que ter uma outra postura, tinha que já ter feito gol, mas saiu na cara do João Paulo e tomou no meio das pernas. Então, colocando assim, notas e tal, e responsabilidades, eu achei que o João Paulo falhou, mas o Santos não perdeu por causa dele. Perdeu mais por causa do Lucas Barbosa, perdeu mais por conta do... Não sei nem do Lucas Barbosa, vai. Da ansiedade dele, da arbitragem, de certa forma, mas principalmente porque o Orlando não soube, na hora de tirar o 10, ele se equivocou, né? E eu estou falando nesse tom porque eu acho que qualquer coisa além disso é exagero, né? Qualquer coisa além do tom que eu estou adotando agora é um exagero. Babar sangue agora contra o técnico do Santos não vai resolver nada. Até porque a gente tem que dissociar. O cidadão estava lá fazendo o trabalho dele tranquilo no sub-20. Como a diretoria não acerta uma quando o assunto é futebol, foram lá falar, Orlando, pelo amor de Deus, ajuda aqui, porque nós precisamos de um técnico, não tem ninguém que quer dirigir o Santos. Quer sair? Você vai ter que sair da tua zona de conforto do sub-20 aí, que pode ir para a final do Campeonato Paulista e tudo. Dirige aqui o time principal. Que ele vai cometer erros, vai. Apesar de ser um estagiário, como dizem alguns, e de forma pejorativa, algo com o qual eu também não concordo, cometeu erros, cometeu. E qual é o treinador que não comete erros? Qual é o treinador que a torcida não malha porque fulano escalou Beltrano, Ciclano errado? Por isso que eu estou dando uma dica, Orlando, para você fazer as coisas sentindo o peso. Você provavelmente vai perceber nesta segunda-feira e ao longo da próxima, rapidamente, né? Porque na terça já tem o jogo contra o Flamengo provavelmente com o time reserva por causa da Libertadores. Você vai perceber o tamanho da repercussão que é você errar num clássico contra o Corinthians e na Vila ainda por cima, que fazia não sei quantos anos o Santos não perdia para o Corinthians na Vila, né? Então cuidado, não morra abraçado com certas ideias. Lucas Barbosa, bom, agora ele não vai jogar porque ele foi expulso, o Lucas Braga tomou terceiro amarelo, teve mais gente que tomou terceiro amarelo e não vai jogar contra o Flamengo, né?
você não tem os teus 2 assistentes de lateral para jogar contra o Flamengo. Quem é que vai correr na ponta terça-feira? Será que vai mudar o esquema? Vai meter 4 no meio? Quem que vai fazer a ponta lá? O Ângelo? Aquela ponta que volta para marcar, né? Vai botar o Miguel de titular? Mas aí vai sacrificar os moleques, botar os 2 para ficar correndo. Enfim, bom, isso é história para outro dia, mas acho que ele vai mudar o sistema de jogo. Então, professor, cuidado com alguns jogadores, né? Alguns que, prestigia, beleza. Mas, às vezes o jogo pede outras características, né? Não sei o que o Lucas Barbosa entrou para fazer em campo. Até a expulsão, ele não tinha feito nada ofensivamente. Ele entrou para o Santos ser mais ofensivo. Enquanto ele esteve em campo, não mudou nada. Tá certo? Enfim. E para fechar, meus caros, é o seguinte. O Santos ainda tem 43 pontos no campeonato. Tem que agora fazer aquela reza brava, né? Para que a galera que está lá atrás perca. Eu tinha até ficado com esperança, porque o América perdeu para o Flamengo. Então, se o Santos ganhasse, o Santos ia ganhar a posição do América. Ia entrar de vez na briga pela Libertadores. Agora pode esquecer, né? O Santos tem 2 jogos fora, contra o Flamengo reserva, que é um belo time, e contra o Atlético Goianiense, que está lutando para não cair. Se o Santos voltar com 2 pontos, é até desanimador dizer isso, mas se o Santos arrancar 2 empates nesses 2 jogos, está de bom tamanho, né? Tem que jogar para ganhar? Tem. Mas se somar 2 pontinhos, chegou nos 45, pega o Avaí depois em casa, lá em Barueri, que vai ser o jogo, você vai aos 48 e ainda dá para melhorar a campanha do ano passado, chegar em 51, 52 pontos e vamos que vamos para mais uma Copa Sul-Americana no ano que vem. Um desperdício de dinheiro de não jogar Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores, um desperdício, né? Sei lá se tem chance matemática ainda, mas vamos combinar. Para que isso acontecesse, o Santos teria que ganhar os 2 jogos fora de casa. Vocês confiam que o Santos vai ganhar os 2 jogos fora de casa? Orlando tem pouco tempo para pensar, né, a respeito do que vai fazer contra o Flamengo e depois contra o Atlético Goianiense. Enfim, como eu disse, um sábado muito ruim, um sábado triste, um sábado chato, que começou com os meninos do Sub-15 tomando de 3-0 do São Paulo em Barueri, mando do Santos depois de ter vencido lá, ter empatado lá, no Morumbi por 0-0, era só ganhar de 1-0 para classificar, a meninada tomou o primeiro, desmantelou, enfim, deu adeus à chance de decidir o Campeonato Paulista. O São Paulo vai pegar o SCA Brasil, vocês verem, né? E o Sub-17 neste domingo tenta um milagre, que é reverter no mando do Palmeiras, né, o 4-1 que tomou no primeiro jogo. Ou seja, neste domingo, meus caros, tirem uma folga, assistam séries, assistam filmes, se der sol, vão no parque, vão à praia, porque futebol, vou contar uma coisa para vocês. O Santos, ia até fazer um vídeo sobre o Pelé, mas sei lá, melhor nem falar nada, viu, Rei? Fica aqui só os parabéns mesmo. Saúde, Edson Arantes do Nascimento. Eu lamento, peço desculpas, quem sou eu, né? A você, por essa vergonha que é o Santos Futebol Clube atualmente em termos de futebol, né? Pseudo-líderes, jogadores que são bons de papo, mas que na hora de resolver não resolvem, meninos que têm potencial, mas que precisavam de uma sustentação um pouco melhor, um treinador, coitado, que está tentando se adequar rapidamente às exigências do time principal, porque infelizmente o projeto de futebol no Santos não existe, vai do nada a lugar nenhum. Vamos ver o que pode acontecer. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.